Antes de começar, eu preciso te fazer uma pergunta simples e também um pouco desconfortável. Se amanhã tudo parar, o seu trabalho trava, o faturamento cair, ou, por exemplo, o mercado simplesmente fecha a torneira, por quanto tempo a sua vida continua funcionando? E é uma pergunta ali, talvez você pode acreditar que é sobre medo, mas não é. É uma pergunta sobre estrutura. A maioria das pessoas confunde renda com segurança e confunde basicamente ali ganhar bem em estar protegido. E você hoje vai entender exatamente como que a gente faz para separar uma coisa da outra, entender porque a liberdade financeira não começa com investir, mas começa com, por exemplo, aguentar o impacto quando você talvez até mesmo ali nada acaba te ajudando, tá? Às vezes está numa fase difícil, então quero trazer aqui um pouquinho para vocês certinho. Show. Vamos lá. Às vezes a gente, né, eu sou filho de médica, caso vocês não saibam, né, e minha vida, até para contextualizar um pouquinho, sempre foi razoavelmente boa, né. Minha mãe é médica, mas meu pai não, e ela ganhou mais do que ele, acho que quase que a vida toda, né. Aí depois eles se separaram, aí entra num outro momento, né, que a gente ficou somente ali com ela ali colocando dinheiro em casa, né. E aí que eu quero trazer para vocês? A gente tem alguns paradigmas, né? Quando pensa, olha, é médico, né? Significa o quê? Tem que ter um carro bom, tem que ganhar bem, né? Consequentemente, ali tem que ter dinheiro, tem que fazer as coisas, tem que sair, tem que viajar. E todo mundo pensa no quê? Nos passivos, ao invés dos ativos, né? Trazer um panorama para vocês, livro Robert Kiyosaki ali para rico, para pobre, recomendo bastante ali para vocês, tá? Esse podcast aqui é algo mais natural, onde a gente vai trazer várias informações, onde eu quero trazer mais informações para vocês, futuramente também até trazer outras pessoas para cá, tá? Ativo é tudo que coloca dinheiro no nosso bolso. Passivo é tudo que tira dinheiro do nosso bolso. E aqui no Brasil, especificamente, a gente olha bastante para os passivos. Então, qual carro essa pessoa tem? Onde essa pessoa vai viajar? Onde ela mora? Não importa se é quitado ou se é financiado ou alugado, né? E não importa também o quanto da sua renda acaba indo para aquele passivo, né? E aí, até trazendo um contexto para vocês, do livro, o rico, o que, que ele faz? Ele compra bastante ativos para depois o dinheiro que os ativos geram para ele consegue comprar os passivos, que são carros, casas de praia, veraneio, essas coisas, né? Então, é importante que vocês tenham tudo isso em mente para a gente começar a contextualizar um pouquinho mais, tá? Então, basicamente, na minha vida, acredito que na vida de vocês deve ser bem parecida, né? A gente tinha muitas coisas ali para mostrar, mas não para fazer de fato, né? E, consequentemente, os ativos acabam ficando de lado, né? Os investimentos, como que essa pessoa ali estruturou a aposentadoria e outras coisas, né? E aí, o que eu gosto de trazer aqui, né, para quem tá vendo ali essa parte, é o que? Estruturar muito bem com um método, tá? Por quê? Quando a gente pensa assim, olha, se acontecer alguma coisa, o que eu vou fazer? O que você vai fazer, na verdade? Quando a gente tem os investimentos, a gente consegue, de fato, pensar em alternativas, soluções, até se reestruturar novamente, né? Quando a gente não tem uma renda passiva ali, né, que é um dinheiro que você ganha sem você ter que estar trabalhando ali todos os dias, né? Por exemplo, com plantões, com convênios, com até mesmo ali com o seu consultório mesmo, ali fazendo cirurgias também, por exemplo, nos hospitais. Tudo isso acaba assim mudando bastante, né? Quando a gente passa assim, pensa assim, eu vou parar e o que eu faço depois disso? E aí, eu quero trazer um plano aqui para vocês estruturarem muito bem. Eu chamo de método raiz, né? Até o nome da empresa, né? O Capital Raiz, onde o R entra na remoção de caos. Então, vou dar um exemplo. Vocês ganham 50, 40, 100 mil, mas gastam 100 mil, mas gastam 40, mas gastam 50, né? Então, tudo que entra acaba saindo, você não tem nenhuma margem, por exemplo, e também não tem nenhum dinheiro que vai, de fato, para os seus investimentos. O primeiro passo é o quê? Remoção de custos. Então, a gente vai entender muito bem ali para onde está indo esse dinheiro, e aí a gente corta, de fato, os erros que estão acontecendo ali no mês, tá? Geralmente, é bem fácil de fazer isso daí, né? Quando você tem esse olhar clínico, né? Você para analisar, né? Eu gosto sempre de fazer analogia, né? Vocês não fazem um diagnóstico para depois solucionar o problema dessa pessoa. A mesma coisa na parte financeira.
a gente faz um diagnóstico do que está acontecendo e depois a gente entra ali para solucionar, tá? Então a gente remove ali o caos que vocês têm. Vou dar um exemplo, vocês ganham 40 mil reais ali por mês e gastam 40, às vezes, dependendo até mais, e acaba ficando no cheque especial. Faz parte, tá? Não vou julgar para vocês, mas por não ter conhecimento financeiro, acaba acontecendo. A maioria dos brasileiros acontece independentemente da faixa de renda, tá? Então, vou dar exemplo. Vocês estão gastando 40 mil ali por mês, a gente vai reduzir ali para o quê? 35, 30, dependendo ali de como que quem depende de você, como é que são seus gastos, onde você mora, né? Se for no São Paulo, acaba ficando um pouquinho mais difícil, né? Porque os gastos normais, vamos dizer assim, né? Os gastos essenciais acabam sendo mais caros, aluguel, financiamento, compras, por exemplo, sair para comer acaba sendo um pouquinho mais caro também. Então, a gente também consegue diminuir independentemente da sua região, mas em São Paulo, ali, regiões mais que tem ali de fato ali algo que você tem que gastar um pouco mais, né? Ter um padrão de vida um pouco maior, a gente acaba diminuindo ali um pouquinho menos, e aí esse pouquinho menos você vai ver que já faz completamente diferente. Regiões um pouquinho mais distantes dá pra gente de fato ter uma queda brutal ali dos gastos somente com essa organização, tá? Então vou dar um exemplo. Se ganha 40, a gente começa vamos supor ali que a gente diminui 5 mil reais ali por mês. Você ainda está gastando 35 mil reais, ainda é bastante coisa, né? Show. A gente pega essa parte e aí o que a gente faz? Essa diferença a gente começa a montar uma reserva de emergência, a gente começa a investir esse dinheiro, mas com qual objetivo? Esse objetivo a gente decide exatamente nessa remoção de caos. Porque se a gente não está bem alinhado ali com esse objetivo, você não vai conseguir de fato fazer essa mudança ali na sua vida, porque vai ser uma mudança drástica. Antigamente você gastava desenfreadamente, hoje você não gasta mais. Então é uma mudança completa ali na sua vida. Então a gente decide o porquê que você quer fazer aquilo, se você quer parar, se você quer ficar mais tempo com a sua família, com seus filhos, aproveitar o momento, tirar uma semana de trabalho, por exemplo, para você ficar mais tranquilo em casa, ou você diminuir essa carga horária para cuidar mais do seu corpo, cuidar mais ali da sua saúde física e mental. Então tem que ter um porquê muito bem claro. Show? Essa diferença a gente começa a criar uma reserva de emergência, depois a gente vai para a parte dos investimentos, que é que eu vou falar aqui para vocês, que é o R, como eu falei, de redução do caos, né? E o A vem de alocação consciente, né? O que é alocação consciente? Exatamente, você saber para onde que vai o seu dinheiro, como eu falei. Vou dar um exemplo. Léo, eu quero de fato reduzir meu trabalho porque quero me aposentar lá com 60 anos, tá tudo aposentado ali certinho, conseguir viver dos meus rendimentos e consequentemente não precisar mais trabalhar, que é o caso da doutora Cristiane, né? Um dos maiores cases aqui que a gente tem aqui dentro da nossa empresa, né? Que foi algo super bacana ali. Ela é pneumopediatra. Show. O que a gente tem que fazer? Primeiro, entendemos o objetivo dela e entendemos também que são coisas diferentes. Vou dar um exemplo. Ela quer morar na praia, né? Quer viver na praia e parar de trabalhar. Ela precisa o quê? Comprar uma casa ou os investimentos que ela tem ali render uns juros que ela consegue se manter lá e pagar um aluguel, por exemplo, né? Então, tudo isso faz parte ali da nossa alocação consciente ali do nosso dinheiro, tá bom? Então a gente vai pegar esses 5 mil ali, por exemplo, e vai colocar, vamos colocar 2 ali para uma reserva, 3 ali para a gente começar a criar ali uma caixinha, por exemplo. Acredito que vocês já devem estar familiarizados ali com a caixinha ali, onde a gente vai dar uma entrada no imóvel em Caraguatatuba, Ubatuba, São José dos Campos, não, aqui, mas em alguma outra cidade ali que ela queira morar, né? É importante também, a gente ajuda nesse processo ali de decisão, onde fique bom para ela, que faça sentido ali, né? Com o que ela quer de vida. Então, é muito importante que essa alocação consciente seja feita ali da melhor maneira possível, ali, visando sempre os seus principais objetivos. Se a gente não pensar nesses objetivos ali, vai ficar muito difícil de vocês de fato seguirem o que a gente estipula, tá? Então é muito importante essa parte, né? E aí depois, quando a gente já tem, a gente já sabe o problema que você tem e começa a cortar. A gente já tem um objetivo para que você possa investir esse dinheiro, né? A gente começa de fato a investir, a criar a nossa reserva de emergência. A gente vai para o I do raiz, né? Que é uma inércia positiva. Ou seja, como assim inércia positiva? É o quê?
a gente vai, basicamente, reduzimos ali de 40 mil reais de gasto para 35, né? E tem 5 mil reais de investimentos todos os meses, certo? Sem você fazer nada, você já sabe exatamente o que você tem que fazer todos os meses. Esses 5 mil reais vão cair e a gente vai aumentando essa bola de neve e, consequentemente, a gente vai investindo esse dinheiro e rendendo, né? Esses investimentos vão, de fato, ter ali uma renda passiva e ela vai aumentando consistentemente sem você ter que fazer mais nada. Você pode fazer mais coisas? Sim, eu recomendo, tá? Que você organize mais. Se você tem tempo livre ali também, e o seu objetivo fosse aposentar o mais rápido possível, trabalhe mais ali, faz parte ali da jornada ali para que você possa se aposentar de uma maneira mais rápida, né? Porque todo o dinheiro que você faz ali, por exemplo, num plantão extra, você coloca ali para investir mais o seu dinheiro, né? E aí, consequentemente, essa bola de neve acaba ficando maior, né? Dessa inércia. E aí, seu objetivo vai chegar de uma maneira muito mais rápida, tá? Então, inércia positiva basicamente é isso. Você ter um escopo ali bem definido, né? Um objetivo bem definido e um sistema bem definido do que fazer todos os meses. E aí, no mês ali é só ir batendo se você fez tudo certinho e investir o valor. Então é algo muito bacana, né? Algo que as pessoas acabam esquecendo ali, né? Que tem que ficar mudando toda hora os investimentos. Não, você precisa de uma estratégia. Tem investimentos que são bons e ruins? Tem, mas tem investimentos que fazem sentido para você e investimentos que não fazem sentido para você. Vou dar exemplo. Você quer se aposentar com segurança. Eu vou colocar o seu dinheiro ali em Bitcoin? Não. Não vai fazer isso aí. Agora, Léo, eu quero construir meu patrimônio, estou disposto a correr riscos e eu acredito que no futuro a gente vai ter sim uma moeda descentralizada. Show, aí a gente aloca uma parcela do seu patrimônio ali, tá? Não é tudo. Então é importante que vocês tenham toda essa consciência, porque investir não é só investir por investir, é você entender o porquê que você quer aquilo e ali os investimentos é um meio para você atingir aquilo. Fechou? Dito tudo isso, né, a gente entra para a melhor fase de todas, né, que é o que? É a zona de colheita, né, o S, o Z, na verdade, que é basicamente o que? Você aproveitar do dinheiro que você juntou, investiu e, consequentemente, ali você tem rentabilizando todos os meses, tá bom? Fundamental, tá? E aí entra outro ponto, investir no exterior vale a pena ou não? Tudo depende, tá? Eu recomendo, eu faço isso com o meu patrimônio, gosto que vocês também tenham essa diversificação, né? Uma moeda mais forte que a brasileira e também para quem quer morar lá fora é fundamental, não dá pra gente viver à base do real, né? Então por isso tem que entender muito bem ali, de uma maneira bem minuciosa o que você tem ali como objetivo de vida, onde você quer se aposentar. Eu dou um exemplo meu, eu quero ali com 80 anos ter uma casa lá na Itália e aí viver, né, bem, e então basicamente eu não posso depender somente do real, né? Tem que depender o que? Do euro, do dólar, por exemplo, que são moedas mais fortes, né? E investir por lá também, tá bom? Então, trazendo um panorama geral ali, essa reflexão do que acontece ali, né? Do que você vai fazer se você ficar 6 meses ali, um tempo ali, sem trabalhar. Ela é fundamental para que você chegue na sua aposentadoria de uma maneira muito mais saudável, tá bom? E aí, vou até colocar aqui para rodar. Se essa pergunta ali te deixou inquieto, ótimo. Esse foi o objetivo aqui desse podcast. A inquietação é o sinal ali de consciência, não, por exemplo, de uma fraqueza sua. E a verdade tem que ser simples ali para você. Quem não sabe quanto tempo se sustenta, não tem um controle, tá? E o acompanhamento comigo não é, por exemplo, ali uma promessa de retorno. É somente ali, como eu falei para vocês, é sobre você remover o caos, organizar a base que você tem, estruturar um plano que funcione mesmo num cenário que talvez não te ajude. E se você quer clareza real sobre sua estruturação financeira, não, por exemplo, uma opinião de internet, o caminho acaba sendo ali no diagnóstico aqui junto comigo, porque antes do lucro ali vem sempre a estrutura e sem o método raiz nada vai te sustentar. E aí, que o link tá aqui na descrição, eu tô esperando vocês, vai ser um prazer ajudá-los. Até mais!